Bom dia, pessoal. Vocês estão bem? Alô! A gente tem que começar. Bom, assim, eu vou tentar ser breve aqui, porque daqui a pouco tem almoço, né? E eu não quero prender vocês aqui. Então vamos tentar fazer a palestra aí na moral. O tema aí vocês estão vendo, Gap Scheme, especificamente na Spread Offense, certo? Vocês estão conseguindo ver daí ou estou na frente do. Especificamente na Spread Offense, certo? Vou me apresentar rapidinho um pouquinho. Eu sou de Brasília, 27 anos. Eu sei que estou de verde e amarelo, estou de Brasília, mas eu não estava no QG. Quero deixar isso aí para a Polícia Federal, que vem buscar o coach Fabrício porque queria recrutar novinho. Eu sou coach desde 2016, fui coach do Brasília Pilots um tempo, de 2016 até meio de 2020, e fui coordenador ofensivo do Tubarões de 2017 até o fim da temporada passada. Nesse momento estou na comissão técnica do Tubarões, mas não mais como coordenador ofensivo. Estou, enfim, relativamente out aí do FABR de times em 2023. Sou o head coach da Seleção Brasileira Feminina também, onde, já fazendo uma breve propaganda aqui, para quem não viu, a gente vai ter o primeiro jogo da história em março agora, que é um jogo que, honestamente, o placar é o menos importante, mas várias outras coisas importam, como, por exemplo, o bom desenvolvimento do projeto, né? Já que, eventualmente, a gente quer estar jogando Mundial e tal, enfim. É uma coisa que é muito relevante para a gente, esse jogo acontecendo. Estejam atentos, deem a devida divulgação quando chegar a hora, por favor. Maravilha. A gente vai começar pegando alguns conceitos relativamente simples para quem já está aí há um tempo no futebol americano e imagino que algumas pessoas aqui talvez não saibam todos, então é importante só dar essa conceituação inicial. Primeiro, spread offense. É um ataque que é baseado em espaço, perfeito? A gente simplesmente abre o ataque, abre mais recebedores, espalha pessoas, para que a gente consiga ter espaço. Se você falar que é porque você quer ter um jogo aéreo, enfim, com mais possibilidades, você pode. Se você quiser falar que é para correr melhor com a bola, porque você está abrindo mais espaço, você pode. A lógica é simplesmente com que você tenha melhores oportunidades de contagem. Esse é o termo certo aqui. O ataque tem que ter vantagem numérica. A spread offense serve para isso. Gap scheme seria uma corrida que acontece num espaço pré-determinado. Ou seja, você... Ficou bem pequeno, bem pequeno. Tá melhor? Tá bem pequeno. Peraí que o meu tá reclamando. Talvez trazer isso aqui mais fácil. Ah. Pode pôr isso. Tá obrigado? Aí agora foi pra trás, ó. Aí, tá maneiro. Show. Aí voltando. Gap scheme é uma corrida onde acontece no espaço pré-determinado, certo? De algumas formas diferentes. Então a gente vai entrar em algumas dessas formas. Eu escolhi apenas as formas que eu utilizei no Tubarões Cerrado nesses anos. Eu, o coach Fabrício aqui, coach Fabrício que me ensinou 85,5% do que eu sei. Os outros 15% eu consegui ir atrás. Mas a maior parte foi ele que me ensinou. Então eu vou trabalhar apenas coisas que a gente fez no Tubarões Cerrado nesse aspecto. Zone scheme é uma corrida que acontece em bloco por parte da linha ofensiva e o running back tem que tomar decisões baseadas em leitura de espaço. Então, um pouco diferente da conceituação de correr diretamente num local, certo? O running back não necessariamente vai correr naquele lugar, ele tem algumas outras alternativas aí. Play side, backside, para quem nunca trabalhou esse termo, play side é o lado que a gente quer correr, vamos botar dessa forma, e o backside é simplesmente o outro lado. Então, corrida para a direita, backside é na esquerda, o play side é na direita, o lado da corrida. Ou ponto de ataque, se vocês preferirem, a mesma coisa. Coberto e descoberto, eu botei essa imagem aqui para vocês entenderem isso aqui. Uma das primeiras coisas que a gente fez questão de fazer no Tubarão Cerrado em 2017, em 2017 a gente tinha 3 corridas, inside zone, outside zone e power. Mas não uma power comum, eu vou mostrar ela no próximo slide, inclusive. Eu acho que é no próximo já. A gente tinha que fazer os jogadores entenderem, pela nova assimilação do sistema, o que era estar coberto, o que era estar descoberto. E aí o termo que a gente utilizava é o seguinte: se você estiver coberto, significa que para o play side, vamos dizer que a corrida para cá e eu sou center, tá? Então, a corrida para minha direita eu sou center.
Se do meu nariz até o nariz do guarda da direita tiver algum jogador ali, um DL ali, ele está coberto. O center está coberto, perfeito? Então é do nariz seu até o nariz do próximo. Se não tiver, você está descoberto. Nesse caso, eu acabei de dar um exemplo de alguém que está coberto para o play side. Ele poderia estar coberto para o backside. A corrida é para a direita, você analisando para a esquerda, se tiver alguém, novamente, do nariz dele até o guarda da esquerda, significa que ele está coberto no backside. Perfeito? Via de regra, o jogador está coberto ou no play side, ou no backside, ou nos dois. Raramente não estará coberto em nenhum. Certo? Pelo menos, assim, com os fronts que a gente tem como regra aqui no Brasil, é isso aí que existe a priori, né? E aí, beleza. Aqui a gente tem, por exemplo, se a gente usar o exemplo do center aqui, corrida novamente, corrida para a direita, vocês estão vendo que eu estou usando BG e PG aqui, ou seja, não left guard e não right guard. Backside guard, play side guard. Perfeito? Fica a dica aí para vocês que desenham o playbook e botam a linha sempre geograficamente falando. Left tackle, left. É melhor você colocar nesses termos de play side e backside, porque aí você não precisa desenhar todas as coisas para o mesmo lado, senão fica um documento, desculpa, para os dois lados. Não fica um documento absolutamente imenso, ok? O center aqui, ele não está coberto para o play side, ele está coberto no backside, como vocês podem ver. E o guard, o contrário, né? O guard está coberto no play side, não no backside. Nesse outro front embaixo, a gente tem o center coberto para o play side e o guard coberto para o backside. Esse guard do backside está coberto no play side? Quem acha que sim, levanta a mão. Ninguém, graças a Deus. É isso mesmo. Não está. Do nariz dele ao nariz do center não existe outro defensor, logo ele está descoberto no play side. Para que a gente corre em gap? Primeira coisa, e o primeiro tópico mais importante é, existe um aproveitamento de ângulos quando a gente corre em gap. Esse aqui seria o foco principal. Eu vou elaborar melhor esse tópico aí conforme a gente for vendo os desenhos. Vocês vão ver isso aí. Simplesmente, a linha, como vocês sabem, eu imagino que a maioria aqui saiba, a DL se posiciona no que a gente chama de techs, né? Então tem one tech, three tech, 0, 5, enfim, tem alguns alinhamentos diferentes que a linha defensiva possui. Quando os caras da linha defensiva se alinham nos ombros, existe uma angulação natural para o OL tomar conta desse bloqueio e mover o jogador, digamos assim, à vontade dele, certo? E aí o gap scheme vem para se aproveitar um pouco dessa tendência que existe do alinhamento dos DLs nos ombros dos OLs. Deslocamento de gaps para o play side. Um pull é um deslocamento de gap para o play side. Um lead é um deslocamento do fullback, por exemplo, é um deslocamento de gap para o play side, certo? Então, esse é um ponto importante, já puxando... não, esquece isso. Esse é um ponto importante porque é o seguinte, se você quer ter uma corrida em gap para a direita, você não precisa fazer ela somente com seus OLs da direita. Você consegue puxar jogadores de outros lugares do backfield ou do seu lado do backside, que não faria nada na jogada a priori, para adicionar esse cara no ponto de ataque e ter um pouco mais de bloqueadores envolvidos na jogada, certo? Existe uma pouca quantidade de técnicas envolvidas. Isso aqui é uma meia-verdade, mas apenas para quem não é muito proeminente em gap scheme no próprio time, eu vou falar para vocês. De fato, não existe tanta coisa assim em termos técnicos que você precisa ensinar para que os caras consigam dominar um gap scheme. Assim, é um drive block. Os caras têm que saber fazer um pull, por exemplo, a gente está falando de linha ofensiva aqui, né? Os caras, dependendo do gap scheme, pode ser que eles tenham que saber fazer reach block. Tem algumas coisas aí. Mais pra frente, eu peguei alguns drills, infelizmente eu tive que pegar do YouTube, que é uma coisa que eu me senti mal fazendo, mas não tem jeito, para elencar algumas técnicas que a gente pode trabalhar nos treinos, certo? E eu escolhi pegar as mais importantes. E a gente tem variações simples de gap scheme. Então você vai ter aí, mais pra frente, vocês vão ver, uma corrida que é uma corrida base, vamos dizer assim, e com duas mudanças de responsabilidade, ela vira algo completamente diferente. Você consegue fazer isso com alguma facilidade quando a gente está falando em corridas de gap. O último negócio que eu marquei aqui, que é uso da fisicalidade, é um não fator. Eu queria chamar a atenção de vocês para o seguinte. A gente está em 2023, certo? Não tem mais como a gente falar assim, eu gosto dessa corrida, porque nessa corrida aqui, é certeza que eu vou ganhar aquela uma jarda, porque meu OL vai amassar o DL para ganhar essa uma jarda, porque ele vai fazer o pull, e aí eu tenho certeza que... Não dá, galera. Assim, a gente tem que ter motivos táticos para tomar esse tipo de escolha aqui, se você quer ter isso aqui ou não. Não pode ser, eu tenho um gap scheme porque é legal.
Eu tenho gap scheme porque meu running back se diverte. O running back se diverte, é ou não é, Coach Clay? É maravilhoso. Mas essa não pode ser uma justificativa. Você não pode ter a corrida porque ela é maneira, certo? Tem que se desprender um pouco desse fator de uso de fiscalidade. Existe uma outra lenda também que, particularmente, eu acho, certo? Pode ser que alguns de vocês discordem. Algumas pessoas dizem que ter uma linha mais leve facilita o jogo em zona. Enquanto que ter uma linha mais pesada facilitaria o uso de gap scheme. Isso não é necessariamente verdade. Não é necessariamente verdade. Existem casos de todas as formas aí envolvidos. Particularmente, se eu tenho uma linha menos móvel, eu prefiro rodar zona com ela. Porque eu vou colocar 2 jogadores e um cara só, pelo menos o bloqueio no primeiro nível eu consigo garantir. Se alguém conseguir subir para o segundo nível, maravilha, teremos um bom bloqueio, teremos um bom lead bloqueio para o running back conseguir seguir. Em gap scheme, se você tem uma linha pesada e não tem caras móveis que façam bons bloqueios de impacto no ponto de ataque, você não tem muita coisa sendo feita aqui para você, certo? Cuidado com essas verdades absolutas de essa corrida é legal porque ela é física, a minha OL é melhor correndo zona porque ela é leve. Não é por aí, não é por aí. Muito bem, eu peguei o primeiro exemplo de uma corrida que a gente usou no Tubarão de Cerrado até 2019, que eu vi que os caras chamam... Bom, tem algumas variações de nome aqui. Mas eu já vi A-Gap Power, B-Gap Power e Pin and Pull Power. Beleza? O que é o Pin and Pull, conceituando primeiro? O Pin and Pull é essa relação aqui, ó, onde a gente tem um jogador que tem um ângulo muito favorável para selar um defensor para o backside, e aí a gente tem um pull que acontece atrás dele. Perfeito? Então essa relação aqui que vocês estão vendo aqui, ó, de um bloqueio em ângulo e um pull, isso aqui é um Pin and Pull. Tá bom? É isso. Então um jogador pega, faz bloqueio em ângulo, o outro que está aqui no backside, que está na frente do cara que tomará o bloqueio em ângulo, sairá para o play side fazendo o bloqueio num ponto de ataque. Perfeito. Vocês estão vendo aí que é mais ou menos a mesma corrida com a diferença de quem faz o pull. O que é que muda de uma corrida para outra? O front. O que a gente fazia é o seguinte: o jogador que tinha vantagem de angulação para fazer o que a gente chama de pin, que é esse bloqueio em ângulo, era sempre ele que fazia o pin, e o outro jogador que estava na frente desse jogador que tomaria o pin, digamos assim, era o cara que fazia o pull. Perfeito? De maneira que a gente sempre conseguia selar um defensor para o backside. E aí o pull simplesmente sairia com alguma tranquilidade para o ponto de ataque. Tem algumas coisas importantes sobre o pin. O pin não é bem um drive block. Ele é um bloqueio onde você quer selar o cara de fato e você se coloca o corpo aonde o gap do pull vai passar. Perfeito? Então ele é um bloqueio um pouco mais angulado. Ele também é violento. A gente vai ter, enfim, tem vídeo disso, creio eu, para mostrar isso aí. Esse pull ele é feito numa técnica chamada skip pull, que envolve uma outra técnica chamada karaoke step. Ou carioca, né? Como a galera já colocou aí popularmente no Brasil. Tem vídeo disso aqui pra galera fazer. O skip pull ele é ideal para você utilizar quando você quer fazer um pull para o jogador ainda fazer o bloqueio por dentro da linha. Perfeito? Porque a maior parte dos pulls ela é para fora. O pull ele acontece geralmente para fora. Você quer pegar perímetro, você quer selar um defensive end, você quer fazer algumas outras coisas, só que ele costuma ser para fora. Quando a gente quer trabalhar gap A e B, idealmente o skip pull é melhor. Por quê? Porque o cara não vira o quadril para lateral. O cara se mantém paralelo à linha de scrimmage. Vou mostrar isso aí também mais para frente, beleza? E aí, muito bem. Isso é só para dar uma demonstração para vocês que, embora seja a mesma corrida, ela acontece de duas maneiras relativamente diferentes, em 2 gaps diferentes, com 2 jogadores diferentes fazendo o pull, simplesmente porque a gente se aproveita de quem tem melhor angulação para fazer o pin. E aí os jogadores têm que ter isso aí, obviamente, bem treinados. Fazer as coisas dessa forma aqui, que é ter uma jogada com 2 diferentes desfechos, quando a gente está falando de jogo corrido, envolve algum nível de comprometimento, vamos chamar assim. Porque esse daqui tem que ser treinado. Bem treinado. Pois não. Comunicar. Não, perfeito. Excelente pergunta. Esse miolo de linha aqui, que é center e guarda do backside, um dos dois sabe que vai fazer o pull. Center ou guarda do playside, um dos dois sabe que vai fazer o pin. Então a regra seria, existe uma comunicação aí, eu vou falar um pouco mais disso pra frente, tem que haver um sistema de comunicação para tomar essa decisão, correto? Quem faz o pin geralmente comunica. Então ele fala, estou fazendo bloqueio em ângulo, faça o pull. Basicamente é isso. Aí é uma palavra-chave, sei lá, alfa. Aí os caras já sabem o que está acontecendo ali.
Perfeito. Muito bem, algumas variações aqui. Nessa figura da esquerda, a gente tem uma Power Read em Pistol. A Tubarão Encerrado rodou Pistol em 2022. Foi uma experiência muito emocionante. Não recomendo. Não recomendo. Pistol é legal, mas assim, ideologicamente você tem que mudar muita coisa do que você acha de ataque para sair de gun e ir para pista. Se você quiser ter uma coisa bem feita assim e manter a ideia que você teve inicialmente. Esse foi um dos motivos pelo qual a gente abandonou aquela primeira Power e adotou essa segunda, até mais normal, né? Tipo, se você pegar vídeos de Power, a Power vai ser mais ou menos isso aqui, de Spread Offense mesmo. Na primeira lá, a gente tem um Read Option, tá lá uma Power, e aí você tem a legendinha embaixo ali, ó, Dead, Play Side é a leitura, e o Pull é no Play Side Linebacker. Perfeito isso aqui? Agora que vocês já estão habituados a Play Side Backside, é entendível o que está acontecendo ali. Nessa aqui, a gente fixava que quem fazia o Pull era o guard. Não tinha mais quem tem ângulo aqui, não. Aqui era o guard. E se o center tem que fazer o bloqueio agora no cara que está do outro lado do guard? Vamos dizer que o center, tipo essa imagem aqui, ó. O center tinha que ir lá mesmo fazer esse bloqueio aqui. Não era mais aquele bloqueio fácil, né? De só virar e pegar o one tech. Agora ele tinha que ir no cara que estava no tritech. Tinha que fazer esse bloqueio. Beleza. Aí voltando na primeira ali, a gente tem o read option ali, o quarterback evidentemente está correndo pro perímetro, e o running back está correndo atrás do pull, que é o certo, né? O running back tem que correr atrás do lead block sempre. Na segunda, para complementar, esse bloqueio do backside aqui que vocês estão vendo nas duas, é um bloqueio que a gente chama de hinge block. Ainda tem pouco aqui no Brasil, do que eu vejo de vídeo assim, de corrida, eu acho que tem pouco ainda, a galera faz pouco. E é uma técnica relativamente fácil. Tem vídeo também, vamos trocar essa ideia, porque é bacana de fazer e sela bem o backside. Nessa outra aqui, a gente tem uma corrida onde a gente simplesmente mudou aonde vai o pull, a gente não tem mais o cara da leitura, é uma entrega essa bola, ou seja, o quarterback de fato vira e entrega a bola, e virou de power, virou uma trap, onde é uma corrida que, cara, isso aqui é... Quem tá do lado defensivo da bola sabe que simplesmente é um universo muito diferente uma da outra. E aí, assim, a ideia é exatamente essa, né? Eventualmente na spread offense, o que a gente quer é ter coisas que pro ataque se parecem, mas que para a defesa são outra parada. Assim. Isso aqui é um negócio que o Gap Scheme traz que é bacana. Você consegue, com poucas responsabilidades diferentes, fazer uma corrida diferente. Idealmente, isso aqui é o que a gente gostaria de ter a todos os momentos, certo? Imagine só mudar uma rota e o conceito de passe ser outro completamente diferente. Assim. Sempre vai ser esse a busca eterna aí dos pontos de ataque, taticamente. Show de bola. Tá aqui, DR recebe kickout, sem leitura, isso aqui virou uma trap, saiu de uma power para uma trap, beleza? Algumas técnicas aí. OL. O que a OL precisa dominar, no geral, para conseguir fazer as corridas de gap scheme? Primeiro, drive block. Talvez o bloqueio mais normal que existe aí no mundo inteiro. Pin, que eu acabei de explicar para vocês. Skip pull, que vai ter videozinho também. Kick out trap block, tem que saber fazer. A OL tem que dominar questões de kick out trap, beleza? E o último, que é o hinge, que eu botei com asterisco ali, porque, pô, não é que se você não fizer, você tá errado. Não tem a ver com isso. Mas é um negócio que é legal ter. Só que não é obrigatório também, né? Os outros eu diria que é obrigatório. Running back. Leitura de lead e, evidentemente, drive block. Drive block, se o running back for liderar... O running back, estamos falando do running back mesmo, não o fullback. Não estamos falando de jogadores de backfield no geral. Se o running back tiver que liderar a corrida pro seu QB, eles é uma boa alternativa, inclusive. Responde algumas respostas táticas que a defesa tem, como, por exemplo, encher a caixa. Se você tem um running back cuidando de um bloqueio, geralmente o QB é um cara, se o QB for um cara bom de corrida, você consegue gerar uma série de problemas aí para a defesa, beleza? E leitura de lead é um negócio que, assim, já botando nos vídeos aqui, eu tenho 2 running backs aqui, né? Hotsumi, Coach Clay e o Peter, que era running back também. Leitura de lead é um negócio que eu acho que a galera dá uma subestimada, assim, mas é importante, assim. O running back tem que conseguir aprender a ler costas de bloqueador. Tem que conseguir. Se o cara tá virando para cá, você vai para onde? Se o cara tá virando para cá, você vai para onde? Se o cara tá pegando o defensor e levando ele para endzone, você vai para onde? Esse tipo de coisa, o running back tem que ter mais ou menos de maneira intuitiva, assim. E é pouco treinado de uma maneira geral, eu acho. Isso vai muito da cultura de que o running back é uma posição que é fácil de treinar, e aí você fala assim, corra no gap A, e acabou a instrução do running back. Você nunca mais fala nada para ele. O running back, na cabeça dele, ele se pergunta várias coisas do tipo, e o que eu faço quando eu entrar no open field? E aí você fala, geralmente você faz esse gesto, né? Se mexe aí, pô.
juca, corta, faz alguma coisa. Pô, não dá, né, galera? Tem que treinar tanto onde o cara lê, onde o cara entra, como o cara faz isso e como o cara se movimenta no open field. Todas essas coisas são competências que o running back tem que ter, tá bom? Beleza, passando aqui um pouquinho das técnicas. Vou começar pelo drive block. Vou voltar rapidinho. Algumas coisas importantes aqui. Aquela conversa que o coach gosta muito de falar sempre o tempo inteiro e tá certo, você tem que estar mais baixo do que o cara que você está bloqueando. A face mask está encaixada, a mão tem que estar por dentro, polegar para cima, eventualmente, idealmente, certo? Não é para polegar para cima, o polegar tem que estar assim. E você está fazendo essa força aí, fazendo o drive com as duas pernas, perfeito? Esse drill aí, por acaso, o cara já faz uma movimentação onde ele coloca quem está simulando o defensor para tentar ir para um lado e para o outro. E aí você vê que o cara que é bloqueador vai se adaptando aí com o ombro e tentando sempre guiar as pernas, né? Lembrando sempre que tá fazendo bloqueio, a mão tá no cara e a perna não tá, existe 98% de chance de ser hold. Quem faz bloqueio geralmente é perna. A mão só operacionaliza. Essa é uma visão para vocês passarem para os jogadores de vocês, especialmente OL. OL tem um footworkzinho bem do preguiçosinho. Todos vocês sabem disso aqui em algum nível. Então, se os caras, velho, estão com footwork preguiçosinho, tem que deixar claro que bloqueio é feito com perna, não com mão. Beleza. Mais um aqui. Agora seria o momento de engajamento. Isso aqui é bom pra gente fazer na nossa realidade. Eu odeio essa frase, tá? Mas na nossa realidade de Brasil, que é diferente dos americanos, isso aqui é bom pra gente fazer porque a gente não tem aquele pad legal pra bater, não tem trenó, não tem nada disso. Então a gente tem que ser esperto com o treino também e dar uma limitada em certo nível em contato na hora de falar de técnica, né? Esse aqui é um momento onde ele tem que treinar esse movimento aqui de separação, né? Você começou a bloquear o cara, você tem que se separar dele um pouquinho para você conseguir terminar de dominar, virar o cara, etc. E o drive com as pernas sempre. Vê que os caras não estão olhando para baixo necessariamente, mas a face mask deles está reta no peito dos caras que estão simulando a defesa. Essa aqui é para running back, ó. Para quem está no backfield, isso aqui é um pouco mais... Eu vou dizer que é até fácil a questão de fazer o bloqueio, porque você chega, inclusive, com um pouco mais de potência para fazer esse bloqueio, né? É uma maravilha. Só que qual que é o problema? O problema, geralmente, é você fazer essa procura do cara certo que você tem que bloquear, né? Porque, fazendo um breve comentário aqui, existe um problema de coach de ataque, que é o seguinte: a gente desenha as coisas no papel como se a defesa fosse 11 bonecos parados, pô. Aí você desenha uma maravilhosa corrida e você fala assim, olha que legal a minha corrida. Aí você vê o front, tinha 2 OL respeitando o gap, dois DL respeitando o gap, 2 DL fizeram sei lá o quê, e os linebackers foram pro fundo. Aí você fala, olha como minha corrida é foda. Não dá. Então assim, tem que ter noção das paradas também. Esse drill, ele traz um pouco essa ênfase, porque o running back tem que começar a ter noção de que ele tá saindo de trás da linha, relativamente longe do cara que ele vai tomar esse bloqueio, e esse cara, até você chegar nele, ele está fazendo coisas. Ele não está te esperando de peito aberto, não. Ele tá fazendo algumas coisas ali. E aí você tem exatamente esse drill para criar essa necessidade de movimento dos running backs. Os caras vão trocando de gap, vão fazendo as coisas, vão procurando ali em lanes diferentes. Você poderia fazer um drill sem esses colchões embaixo, né? Você pode dar o cara em movimentação para o running back de fato ter que procurar o cara. Mas só fazendo essa variação aí já é uma coisa bem interessante mesmo de acontecer. Veja que a técnica se manteve, né? Tá vendo? Dá até pra ver nesse final de imagem aí. O running back tá olhando pra frente, a mão dele tá terminando de estender aqui. Tudo perfeito, ele tá mais baixo do que o cara que ele tá bloqueando também. Muito bem. Falando um pouquinho sobre o hinge, eu não consegui achar um drill de hinge, mas eu achei esse vídeo aqui de técnica, que ficou bem legal, na real. O que é o hinge? Basicamente é o seguinte, esse tackle aí que tá... Esse defensive end tá marcado, esse tackle aqui vai fazer um hinge, perfeito? O hinge é um bloqueio onde você... Hinge, em tradução literal, é o quê? Quem sabe de inglês aí?
Dobradiça, perfeito. É exatamente isso que vai acontecer. Então o tackle ele vai sempre conferir primeiro o gap de dentro, sempre conferir primeiro o gap de dentro. Não há nada no gap de dentro, ele faz o movimento de dobradiça e vira para fora para só selar o backside. Então é uma técnica que é simples de ensinar. Eu acho que a galera não usa muito, acho que porque não conhece mesmo, porque assim, não existe um grande nível de complexidade nela, mas é bem boa. Assim. E sela o backside de maneira até talvez mais segura para o esporte, para aqueles que são contra o cut block, por exemplo. Você poderia selar o backside fazendo cut block, né? Eu me recuso a falar bloqueio abaixo da cintura, porque eu não sou árbitro, cut block. E aí, o hinge é uma maneira um pouco mais saudável de você fazer esse selamento do backside aí. Saudável para todos os envolvidos, no caso. Veio para dentro, virou imediatamente e fez aqui o bloqueio. Simples assim, é simples assim mesmo. Mais uma vez, veio para dentro, não há ninguém ali interferindo nesse gap interno. Imediatamente ele pivota o pé de dentro e vira para fora para só selar o backside. Veja que ele não vai fazer drive nenhum, ele também tá ali, tá beleza. É isso aí, ele quer selar esse backside e nada mais, tá bom? Como que você faria isso em drill? Esse aqui talvez seja um dos drills mais bobocas de eu ter que traduzir para vocês, né? Vocês estão vendo a técnica. Se você botar só ele para fazer 1 contra 1 de hinge, já é maneiro. Situação interessante de simular. Às vezes colocar um OL contra 2. Se o cara de dentro entrar, o hinge do lado de fora morreu. Vocês entenderam isso, né? O hinge primeiro você tem que vir para dentro. Isso quer dizer que você tem 2 caras aqui. O cara de dentro entrou, morreu de fora. Você esqueceu ele. Anulou ele da sua vida. Você tem que vir aqui. Você vai virar um drive block aqui normal. Tá bom? O cara de dentro não entrou, ou, sei lá, foi para outro gap, ou foi fazer outra coisa, aí beleza, você vira aqui para fazer o seu hinge normalmente. Muito bem. Skip pull. Eu achei esse videozinho aqui, tá até com áudio, o coach vai falando. Eu tirei. Beleza. Ele vai falando o seguinte, o skip pull você vai ter um OL. Só ele passando um pouquinho. Eu vou falando aqui enquanto o vídeo vai rolando, vocês vão ver. Ele vai falar o seguinte, se o cara vai fazer esse pull para a direita aqui, por exemplo, o pé que empurra ele para fazer o pull para a direita é o pé direito. Então, quando o cara está alinhado aqui na extensão dele de OL, a maior parte do peso dele está do lado direito. Qual que é o problema? O problema é que você não pode aparentar isso. Perfeito? Você não pode aparentar. Você não pode estar aqui e vou fazer o pull para a direita. E você vai ficando assim, ó. Não dá. Você tem que estar reto, mas você tem que conscientemente estar colocando a maior parte do seu peso na perna direita. Por quê? Porque essa perna direita, ela fez para a esquerda por acaso aí, né? Mas sei lá, beleza. É a perna esquerda que empurra o resto do corpo para ele cruzar aqui, ó. Isso aí é o karaoke step também. Então o cara vai se empurrar com a perna do ponto de ataque e vai cruzar aqui, vai desfazer de novo e vai entrar. Você vê que ele não vira o quadril, ele quer idealmente ficar com o peito e o quadril virado para a linha de scrimmage para ele entrar num gap interno ainda, igual eu falei para vocês. De novo, outro exemplo aí. Por acaso, esse skip pull ainda está um pouco aberto demais. Provavelmente tem a ver com a tática que está sendo treinada aí acima da técnica na nossa gloriosa Universidade de Rutgers. Isso aqui não é muito bom. Ele fala, inclusive, no vídeo. O cara dar esse pulinho aí não é ideal, tá bom? O L tem que estar colado no chão. Tipo geladeira. Tipo geladeira. Tem que ser difícil de mover igual uma geladeira, beleza? Pois não. Isso mesmo. Ele tem que fazer esse cruzamento. E se você está fazendo o pull para a esquerda, é o seu pé esquerdo que te empurra para você vir com o resto do corpo. E aí você, sem mostrar muito, sem mostrar nada na verdade, você tenta já, quando você alinhar, colocar a maior parte do seu peso no seu lado esquerdo. Vai te ajudar nessa potência aí. Esse aqui é um skip pull o movimento inteiro. Essa voltinha que ele dá atrás, aí chama karaoke step. Isso mesmo. Mas ninguém... Beleza. Beleza, próximo. Temos um pull também regular, né? O pull regular, o pull normal, vamos chamar assim, pull normal. O pull normal ele começa com um negócio que a gente chama de bucket step. O que é o bucket step? Ao contrário do skip pull, vocês já estão vendo aí que o meu jogador ele quer abrir esse quadril para virar. Perfeito? Eu não consegui achar uma repetição de 1 contra 1 de um OL fazendo para fazer o kick-out do outro lado. Eu achei que esse negócio aí que não é ideal, mas já dá para vocês terem uma noção. Você vê que o cara ele não está se preocupando muito em manter o peito na linha de scrimmage, tá? Ele virar é possível e talvez ele queira.
Então ele joga a perna, ele vira o quadril mesmo e vai fazer o pull pro ponto de ataque aqui. Mais uma vez. Aí, ó, virou. Beleza. Bucket step é de fato esse mais aberto, ao contrário do skip pull. Quando a gente fala agora do final do bloqueio, do kick out, eu peguei esse drill aqui, eu vou falar um negócio pra vocês. Eu salvei ele no meu coração, porque ele é muito bom pro que a gente tem de material de treino e material humano para fazer. Esse cara de vermelho aí, ele é um coach, então ele está explicando o seguinte, ele está explicando como é que é para você fazer uma finalização de kick out block. Então você já começa com, ele está simulando o OL, o de vermelho, né? Então você já começa encaixado no cara, encaixado aqui, shoulder pad no shoulder pad. O cara tá de lado, porque o normal da linha defensiva nessa situação é naturalmente estar de lado, perfeito? Você já começa encaixado e aí você treina o resto dessa movimentação para tirar o cara do gap que você quer. Não tem impacto aqui. Ele está ensinando onde coloca as mãos. Essa mão de trás ela é sempre importante, galera, porque muito jogador não sabe o que fazer com ela, mano. Muito jogador não sabe o que fazer com a outra mão. Você tem que fazer o bloqueio, você tem que botar o cara de um lado pro outro. O cara sente que a mão que ele vai fazer força é a mão importante, e a outra mão fica ao vento, né? É importante você saber onde coloca essa mão. Sempre. Por acaso, nesse drill aqui, o coach explica que você tem que colocar essa mão no quadril do cara e fazer a finalização. Tá beleza. Faz o movimento. E aí ele explica qual que é o... Aí você tem que reposicionar a mão caso o cara tenha que sair do seu bloqueio, né? E ele bota os dois OL dele pra treinar. Encaixou, virou o cara. Beleza. Por que o kick-out é feito dessa forma? Esse aqui mesmo? Tá encaixando, colocando a mão aqui no quadril do cara. E ele vai treinando exatamente essa reação do cara tentar sair do bloqueio. Muito bem, o último aqui, drill para running back. Esse aqui é muito simples. Coach, mas eu não tenho fullback, eu não quero fazer esse drill. Não tem problema, pode botar. No Tubarões, por acaso, a gente não tinha corrida com lead de aid-back, né, no caso. Mas a gente tinha, obviamente, o running back correndo atrás dos pulls. Meu coach de running back, Mauro, que é coach de running back do Tubarões, ele foi OL já. Então ele sabia como é que fazia o skip pull. Ele ensinou os running backs, e era genial vendo isso acontecer no treino, ele ensinou os running backs a fazer o skip pull. Então você via o magrelo tava lá, se alinhava de linha e fazia lá um negocinho. E aí vinha o outro running back correndo atrás bem bonitinho. Então, adapte a sua realidade. Se você não tem fullback, não, por motivo X, você tem OL que faz pull, você tem alguma coisa dessa, coloca o cara para treinar com o material que você tem aqui. E aqui é simplesmente, tá meio escuro, mas acho que dá para ver. Simplesmente o running back indo ler costas, né? Indo atrás dos gaps, fazendo coisas. A maximização desse drill, ou seja, uma oportunidade de você colocar ele em forma de jogo, é você ter de fato alguém sendo bloqueado aqui. Pedindo para essa pessoa ter variações do que fazer. Às vezes indo ser bloqueada para fora, às vezes indo ser bloqueada para dentro. E aí o running back vai ter uma visão um pouco mais realista do que ele tem que fazer de fato em situação de jogo. Maneiro, sobre drill é isso aqui. Vocês terão todos esses vídeos, beleza, galera? Vou mandar tudinho para vocês. Quais são os problemas? Pois não, coach. Aquele drill que eu coloquei do bloqueio final, se você antecipar ele, fizer um drill como se... Sim, pense nele agora com um impacto, ou seja, o OL de fato saindo, ou o fullback, seja atravessando e fazendo o bloqueio. Quando você for colocar as alternativas do que o DE pode fazer, você tem que colocar ele para fazer o bend. Tem que colocar. Por quê? Porque vai acontecer. É um fato isso aí. O DE, não todos no Brasil, mas alguns são muito disciplinados com relação a isso. Eles fazem um bom bend, de maneira que às vezes a corrida teria que acontecer por dentro dele, mas vai ter que acontecer por fora, porque ele forçou taticamente bem feito ali o negócio. Então, simplesmente essa simulação em um tempo reduzido, ou seja, galera, 50% aqui é repetição, beleza? Beleza. Então aí o DE, quem quer que esteja simulando o seu DE aí, tem que fazer essas possibilidades. Às vezes subir verticalmente, acontece. Às vezes ficar parado, acontece. Às vezes fazer o bend, que acontece também. Você vai... Sim, na prática sim. O que vai mudar é que a sua mão de dentro, que era a que fazia força para girar o cara para fora,
Você vai ter que ter uma mudancinha aí. A sua mão de fora vai ter que tentar rodar o cara pra dentro, e aí vira, igual você falou, um reach, na prática, né? Perfeitamente. Quais são os problemas de rodar gap scheme? Eu acho, novamente voltando para aquele exemplo, né? O coordenador ofensivo adora falar muito do que é muito legal, e aí as coisas que prejudicam ele não fala. Mas eu acho que é importante falar. Alguns problemas de gap scheme são os seguintes: blitz, jogador que não era programado entrar em pressão, definição de blitz, beleza? Stunt, trocas de gap inesperadas, ou seja, o jogador está alinhado em um gap naturalmente, pode simplesmente trocar com o outro, isso seria um stunt. Números em excesso, você tem 5 bloqueadores, a defesa de alguma forma tem 7. Existem várias respostas para isso, mas no nosso universo aqui, onde a gente vai correr com a bola e não importa o que aconteça, é um problema para o ataque isso aqui, tá bom? Odd front ou stack front, os dois são um problema. Por quê? Vocês pegaram o primeiro tópico de todos que eu falei sobre gap scheme, que o aproveitamento de ângulos é um pilar dessas corridas em gap. Se você tem um cara que está alinhado no meio do outro jogador, em todos os lugares da linha, isso dá uma prejudicada no que você vai fazer em termos de gap, onde correr. Quem tem vantagem de ângulo se o cara está em 0? Se o cara está em 0 aqui, se o cara está em 0 aqui, se o cara está em 0 aqui. Está no meio de 3 OL. Quem tem vantagem de ângulo? Essa vira um pouco a questão. Então, assim, quando vocês forem botar qualquer gap scheme que seja, tem que dar uma pensada melhor no que você quer fazer em termos de regra. Porque você tem que ter essa resposta, porque ela vai acontecer. Os caras estão acostumados a ver o DL no Antec. No dia que o DL é ali em 0, e aí do outro lado do guard tem um cara em tritec, e do outro lado do outro guard tem um cara em tritec formando uma eagle, aí a sua OL entra em pânico. Então você tem que ter noção que essa regra tem que estar bem estabelecida do que você faz, independente do front. Porém, continua sendo um problema, porque você não vai ter vantagem de angulação se os caras estiverem alinhados em 0. O guard tem que fazer o pull no linebacker. Ele olha pro linebacker, ele não sabe o gap que o linebacker vai estar. Por quê? Porque os caras estão assim, um vai pegar um gap e o outro vai pegar o outro. Você não sabe quem pega qual. Então o stack front ele é um problema absurdo para gap scheme no geral. É importante treinar essa fluência. Os caras têm que ter essa leitura de que o linebacker pode ir para fora, o DL pode ir para dentro e vice-versa, beleza? E outra coisa é entendimento total das regras de bloqueio, que é disparado o mais importante. Vamos falar de regras de bloqueio. É o seguinte, eu botei aqui um exemplo. Eu acho que está um pouco pequeno para vocês, mas dá para ver. Não é muito importante a imagem, tá? O desenho das jogadas. Não é muito importante aqui. Por acaso, isso aqui é uma power contra um mint front. Mint do coach João Paulo. Botei aqui contra o mint front. Esses negócios que estão aqui embaixo aqui são uma série de orientações do que cada OL, ou running back, ou etc., tem que fazer. Isso pode ser colocado de algumas formas diferentes. De maneira que o cara tem que saber que ou ele bloqueia pro play side ou pro backside. Mas ele também tem que saber o que acontece se tiver um cara dos dois lados. Se tiver um cara e 0. Como é que a gente... Esse pull aqui, se tiver um cara do meu lado e um cara do outro e eu faço o pull, eu vou cancelar o pull? Essas regras têm que estar previstas. Então os americanos, de uma maneira geral, eles colocam várias imagens, vários desenhos, só que lá, eventualmente, o processo pedagógico do ensinamento de jogadas é diferente. Pra gente tem que ser uma outra parada. Outra parada. O que eu descobri que funciona pra gente é o seguinte. Isso aqui não tem problema mostrar pra vocês, porque já não é mais assim no Tubarões. No Tubarões a gente já faz uma outra grade. Mas isso aqui foi bom enquanto durou. Vamos colocar dessa forma. Isso aqui é uma GT. Tem coach que vai chamar de GT counter, tem coach que vai chamar de GT sweep. O que diferencia uma counter de uma sweep? Literalmente o counter step, só. Perfeito? Os bloqueios que acontecem em counter, ou os bloqueios que acontecem em power, ou os bloqueios que acontecem em sweep, eles podem ser os mesmos. Os mesmos. A linha ofensiva faz a mesma coisa. O que vai acontecer é que o running back, geralmente, ele tem uma movimentação diferente para você entregar um fluxo diferente para os linebackers que não estão disciplinados vendo a OL. E aí, na hora que o running back pega e faz assim, e o linebacker pega e faz assim, você corre para o outro lado, e aí é uma maravilha, vira uma corrida maluca, onde as pessoas tentam ver quem chega primeiro no ponto de ataque. Geralmente a defesa perde, porque a defesa está em desvantagem e não sabe o que está acontecendo. Perfeito? Beleza. GT é a corrida em gap mais fácil que existe, galera. Literalmente mais fácil que existe. Eu vou ensinar ela para vocês em 1 minuto. Não precisa nem vocês lerem isso aqui. É assim, ó. Você quer correr para a direita? Center guard e tackle da direita vão limpar para a esquerda. Não estamos falando em termos técnicos aqui, tá? Só para você conseguir ensinar para qualquer um. Center guard e tackle da direita vão limpar para a esquerda. Guard e tackle da esquerda vão fazer o pull.
o guard vai fazer o kick-out, o tackle entra nas costas dele, o running back segue o tackle. O que eu faço com os DL da esquerda que estão livres? Opção número 1, você pode ler, e aí vira um read option. Coach, não quero fazer read option, meu QB é imóvel, tal qual uma mangueira. Tudo bem, coloca... Aí, ó, os caras se identificaram aqui. Coloque um edgeback ali atrás, por acaso eu coloquei, e aí você vai colocar esse cara pra selar o cara da leitura e acabou o seu problema, irmão. Porra, é muito fácil essa jogada, juro pra vocês. Juro pra vocês, juro. Fonte, juro por Deus que é fácil. Façam, beleza? Beleza. Voltando para as regras de bloqueio aqui, vocês têm ali como é que a gente coloca, né? Então tem o backside H, se você chama o H de Y, se você chama o H de Tyrant, isso é problema seu, pode botar do jeito que você quiser, mas você tem que descrever o que cada posição faria, independente do front, certo? Então o backside H, ele faz um kick-out ou ele bloqueia o backside. Você tem que entender só o alinhamento dele ali para ver o que ele vai fazer. Backside tackle, ele faz um pull para o gap, e o outro guard, acabei de falar para vocês, ele faz um pull para fazer o kick-out. Então a gente tem um kick-out, o pull do gap entrando evidentemente nas costas do kick-out. O resto da linha está fazendo bloqueio para o backside ou pin, né? Se o center tiver um cara imediatamente aqui, ele só vira e faz bloqueio. Se não, todo mundo faz down block para o backside. O running back vai correndo atrás do lead block do tackle. Transferência, mesh. Marcar a transferência é importante também. Se você quer transferência, se você quer mesh, perdão, se você quer handoff, se você quer um toys, se você quer um pitch, tem algumas coisas diferentes, isso tem que estar bem delimitado, bem marcado, tá bom? E tá aqui os dois exemplos aqui de como a gente organizaria essas corridas, uma com read option e uma sem. Aqui a gente tem aquela corrida que eu mostrei para vocês no primeiro slide, o A-Gap Power, ou B-Gap Power, depende da leitura. Um foco especial aqui nos dois vermelhos ali, que é o backside guard e o center. Você tem a relação ali, o backside guard, ou ele faz o pull, ou ele bloqueia pro backside simplesmente. Ou seja, se ele tiver alguém cobrindo ele no play side, que é o caso aqui, ó, estão vendo o backside guard aqui, né? Tem um cara cobrindo ele no play side, não é isso? Então ele vai fazer o pull. O center só tem um cara no backside, então ele faz o pin. Simples assim essa interpretação. Quando você vai para a lista de bloqueios ali, para a lista de responsabilidades, o center está escrito exatamente isso. Ou ele faz o pull pro gap B, ou ele faz o pin. Não tem outra coisa para o center fazer nessa jogada aqui, tá bom? E a mesma coisa vale para o backside guard. Ou ele faz o pull, só que aí pode variar o gap, depende do front também. Ou ele bloqueia pro backside. E o playside guard, que não botei em vermelho, mas tá ali. Ou ele faz o pin, ou ele bloqueia pro playside normal. Ou seja, o playside guard é o mais fácil aqui. Porque ele vai bloquear alguém que esteja no próprio gap dele. É isso aí que você tem. Novamente o mesh, novamente qual é o ponto de ataque. Beleza. Isso aqui é daqui a pouquinho. Falando um pouco agora das jogadas em si. Eu vou começar pela GT, que eu tenho ela de todas as formas e sabores, falhas e fracassos, sucessos e alegrias. Esse aqui primeiro contra o Arsenal, no jogo agora de 2022. Já vou cantar uma pedra pra vocês. Eu acho que essa primeira aqui, meu Tyrande, tá alinhado ali, um pouquinho atrás da linha, vocês estão vendo? Ele vai fazer uma cagada absurda. Ele devia vir pra dentro e ele faz alguma coisa bizarra pra fora. Por acaso dá certo? Lembrem-se, não é porque deu certo que tá certo. Você tem o guard fazendo o pull, o tackle fazendo o kick-out. E aí eu vou voltar com ele pra todo mundo ver. Eu vou sair do meio aqui também pra galera da canto ali. Minha linha tá toda indo pra dentro, menos meu Tyrant, que... É isso aí. Beleza, um ganhozinho bastante razoável aí. A gente vai para mais uma GT. Novamente contra o Cuiabá Arsenal. Agora meu Tyrant fez certo. Aqui, coach, um exemplo. Você tinha perguntado se o cara vai para dentro, ó. Mais uma vez. Todo mundo vai para dentro da minha linha. E aí, ficou sem kick-out. Tem que ir por fora mesmo. Paciência é o que acontece com a vida aí. Ter um Tyrant, às vezes, resolve um pouco essa parada, viu? Tipo, o que eu faço pra esse bloqueio aqui? Porque se o cara for pra dentro, e aí como é que eu faço esse bloqueio? Se você bota o Tyrande e você sabe que o outro time tem a tendência de fazer esse crash aqui, ou de simplesmente colocar por fora do Tyrande um linebacker, pode ser que isso te responda alguma coisa. De maneira que é isso, os pulls vão acontecer pra fora mesmo e viram uma corrida externa, não uma interna mais. Ainda assim, o running back tem que correr nas costas do tackle.
Por acaso não aconteceu, o tackle ficou preso no bloqueio. O guard foi até o final e ainda encarcou meu running back. Mais longe até. Aqui, ó, coach Maurício. Cadê o coach Maurício? Eu te dou uma coca se adivinhar de que foi gravado esse vídeo aí. De acima da onde? Foi. E quem tava em cima do andame tava em cima de um tablado, assim. Era maravilhoso, tá? Tá uma maravilha, né? Não tem jeito. Vocês vão ter. Ele vai ficar melhor pra vocês verem celular. Deixa eu tentar voltar aqui pra ver se tem algum breakdown possível. Novamente, a gente, vocês conseguem ver os dois saindo. Isso aqui é importante só para marcar para vocês. Ó. Vocês vão ver os dois OL meus saindo aqui. Ó. Já saíram, tá os dois em fila. Os bloqueios vão acontecer de maneira bem legal aqui até. É porque a iluminação e as coisas não dão certo pra gente, né? E a corrida avançou bem bacana. Show de bola. Quem que selou meu backside? Não teve leitura, eu acho. Não, leitura mesmo. Era leitura. O cara saiu livrão. Por acaso, o meu QB podia ter puxado essa bola pra correr, mas. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Alguém aqui já teve que ensinar futebol americano pro americano? Eu sinto que depois de 2022 eu sou um coach muito melhor, mano. Eu tive literalmente que ensinar futebol americano pro americano. Foi maluquice. Maluquice. Uma experiência, assim, extraordinária. Aqui tem o zoom, tá mais sombreado, mas eu acho que vai dar pra ver as coisas acontecendo. Temos um pull, temos um kick-out, dá pra ver já o desenho aqui, certo? Running back nas costas do meu tackle, todo mundo fez o bloqueio bem bonitinho. Jogadores backside eventualmente se recuperaram e fizeram a jogada. Mano, a jogada aqui, velho, se você tem um punho kick-out bom e sua linha do play side consegue fazer o mínimo nesses down blocks, é muito complicado ela dar errado. Muito complicado mesmo, assim. Vamos para nossa power normal aqui. A-gap, B-gap. Mostrando para vocês aqui a dinâmica de skip pull. Esse aqui vai ficar bom, hein? Esse aqui foi gravado no estádio bom de Brasília. Ó, quem vai fazer o skip pull é o meu guarda aqui, ó. O center, vocês estão vendo aqui? O center vai conseguir fazer o pin porque ele tá com vantagem de angulação, ou seja, ele simplesmente vai selar o cara pra dentro. E meu guarda vai sair no pull. Rodar power contra esse front aqui, 4 DL, 1 linebacker, é uma coisa assim muito alegre, muito alegre, muito alegre. Selou o cara em ângulo, selou o cara pra lá, running back obviamente corre nas costas. Por que não foi corrida? Que era um RPO. Running back fica triste com essas coisas? Fica triste, né, coisa? É duro. É duro. Mas aconteceu outras corridas nesse mesmo RPO aí depois. Só para mostrar a movimentação. E agora a gente vai ter uma que a corrida de fato acontece. Mesmo jogo, outro período do jogo. Só que esse quem faz é o center. Vamos botar aqui de novo, mais uma vez, para vocês. Tá lá, center pegou, fez o bloqueio. Sempre na dinâmica de pin and pull. Corridinha bacana aí para vocês. Show de bola. A última que eu vou mostrar é a Power Read. Uma, o meu QB leu certo e correu com a bola, que é essa aí. Essa aqui, as duas estão acontecendo no play side, tá? Tanto a corrida do quarterback quanto a corrida do running back. Só que ele podia ter corrido um pouco mais vertical na hora que ele pegou a bola. Ele escorreu correr de lado um pouco. Mas a leitura foi correta. Mais uma vez, pra vocês verem. Nós vamos ter o pull, nós vamos ter o defensive end do play side livre. O resto da linha do play side vem pra dentro. O running back vai, enfim, nada, né? Vai tentar ajudar, mas nada acontece. E aí a outra, o QB, foi mal, abriu errado. O QB deveria ter puxado essa aqui, mas ele entrega. E aí o running back é absolutamente esmagado. Ó,
Read option, rapidinho. Eu sei que a gente no congresso já falou muito de read option. Desde que eu venho, alguém fala de read option. Coach Clay, por exemplo, foi um dos primeiros que falou, porque foi o primeiro congresso que eu vi. Explicou o jogo corrido Rex, tinha read option nele. Defensive end, ou quem quer que seja que você esteja lendo. A única possibilidade que o quarterback pega a bola e corre é se o cara fizer o bend. Nada mais. Qualquer outra coisa, a bola é do running back. Só isso. Só isso. Nessa aqui, o defensive end fica imóvel. Imóvel. Vai ficar parado lá. Parou. E a bola tá com o running back. Beleza? Infelizmente não deu certo. A vida funciona assim. Boa jogada do América Locomotiva. Eu não achei essa. Eu não tive tempo de procurar essa jogada, mas acho que 2 snaps depois eu chamei a trap nesse cara aí. Ele ficou exatamente desse jeito. Exatamente desse jeito. Ficou de lado para a linha ofensiva. Só que vocês viram que ele dá uma parada porque ele tá achando que o pull vai nele. E aí o pull vai seguindo pro segundo nível. Na próxima, o pull vai direto nele, assim, o moleque cai parecendo a boneca de pano, que é muito legal para mim como coordenador ofensivo assistir. Certo? Acontece. E aí esse é o tipo de ajuste que você faz, cara. Se você vê que os caras estão tentando manter a integridade de gap dessa forma, você consegue responder de algumas outras formas diferentes isso aí. Tá bom? Beleza. A nossa última parte aqui, eu queria mostrar para vocês o seguinte. A gente tinha um esqueminha de cancelamento do pool, que é importante você ter isso aqui, porque nem sempre dá para você fazer o pool. Às vezes você sair do backside e ir pro playside significa que você vai deixar alguém muito livre para pegar a jogada sua num lugar que você não tem ninguém para ajudar o corredor. Ninguém para ajudar o corredor. Perfeito? Então aqui, ó, eu botei aquele mesmo exemplo da Power Read para vocês, igualzinho, mesma coisa, tá? Que estava no outro slide. Só que aqui eu coloquei uma parada que é, esse linebacker que estava atrás ali, agora ele está fazendo um show blitz aqui. Perfeito? E aí? Se meu guarda sair no pool ali, o que acontece? A corrida acaba em 4 jardas, atrás da linha de scrimmage. Certo? Então tem que haver, no seu sistema de comunicação, você tem que conseguir comunicar quem faz o pull, quem faz o pin, quem faz qualquer coisa, e quando você tem que cancelar as coisas. Do tipo, cancela o pull aí. E aí, beleza, se isso aqui é cancelado, se esse cara não faz o pull, o que que vira essa corrida aqui? Na prática, uma corrida em zona qualquer, né, cara? Você vai correr, os caras estão virados pro mesmo lado, a OL vai inteira bloquear pro outro lado, que é o backside, e aí você vai ter um read option aqui do running back que querer. É simples assim. É ideal? Não. Mas é o que tem pra janta, dadas as circunstâncias, não é isso? Tenta porque voltou a ser uma zona. Voltou a ser uma zona. E aí sim, a OL, embora o Teco não participe dessa comunicação, ele ouvirá, né? Porque a linha se comunica, ele vai ouvir, aí ele vai saber que não tem pull, então ele tem que saber o que é para fazer aí, nessas circunstâncias. Isso tem que ser treinado. Não invente isso aqui na semana do jogo e espere que dê certo. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Tem que ser treinado isso aqui. Repetido, treinado. Front diferente. Bota lá 4-3 over, depois troca 4-3 under, depois troca 3-3 tech. Diferente e tem que ser treinado. 4-3 over com show blitz. Todo mundo na linha. Vocês têm que treinar essas coisas, velho. Tem que treinar isso aqui. Tá bom? Show de bola. Eu botei aqui umas referências pra vocês, porque eu acho que isso é importante, mano. Quando eu comecei, eu não sabia onde procurar nada, velho. E aí eu vou deixar isso aqui pra vocês. Tem 2 coaches no YouTube que são muito, muito bons de spread offense. Muito bons. Que é o McPherson e o Mac. Os 2 são muito bons. O Mac tem uma pegada mais air raid, e o McPherson tem uma pegada mais parecido com o Pro System, assim, ele faz muita coisa. Ele também é muito foda de defesa de ST, muito foda. Então, assim, no geral, se você entrar no canal do bicho aí, você vai achar conteúdo, bicho, pra dar com rodo aí sobre qualquer coisa que você quiser, tá bom? Fica aí a primeira recomendação. No Twitter, tem esses 2 caras aí, eu coloquei o Kenny Simpson com essa legenda de S2A, porque ele tem um sistema patenteado, ele inclusive vende os bagulhos. Chama Surface to Air. É uma spread offense onde ele... É isso aí, é uma spread offense. Tem conceito de air raid, tem RPO, tem tudo. É uma spread offense bem completinha, assim. E o último é esse coach John Croyle, que ele tem inclusive um drive que ele vende pra galera, que tem um material infinito de tática
All 22, tem tudo lá, mano. Vale a pena. E toda vez que o cara fala de futebol americano também é bem foda, assim, ele sabe muita coisa. Show? Perguntas? É isso aí, então.